Olá, pessoal. É um prazer estarmos novamente juntos na disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano, no curso de Educação Física, licenciatura e graduação plena. Quero agradecer muito o empenho de vocês, a dedicação, a compreensão e a paciência. Em especial, quero agradecer os representantes de classe de todas as turmas das quais eu ministro essa disciplina, todos os primeiros e sextos semestres, aos meus colegas docentes e aos coordenadores do curso. Muito obrigada a todos. Vamos juntos aí dar continuidade, então, à nossa disciplina de crescimento e desenvolvimento humano. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês procurassem seguir aproximadamente o roteiro que eu já havia enviado na semana passada. Então, nós vamos retomar os conceitos, sobretudo os conceitos de crescimento, desenvolvimento, maturação, filogênese e ontogênese, entre outros que tenham ligação com eles. Vamos iniciar, então, pelo conceito de crescimento. O crescimento no ser vivo refere-se ao aumento da quantidade de matéria, ou seja, aumento das estruturas, aumento de toda a parte física do ser humano. Como ocorre esse aumento da quantidade de matéria? Novas células são produzidas rapidamente, em algumas épocas da vida mais do que em outras, e as estruturas então vão aumentando. Então, vejam, para haver um crescimento, é necessário que haja aumento na produção de células dessas estruturas. Quais seriam essas estruturas? Praticamente todas as estruturas que formam o corpo humano. Então, crescem os cabelos, crescem os vários órgãos, coração, cérebro, pele, músculos, ossos. Então, todas vão crescer, todas vão aumentar em quantidade a sua matéria, né? As suas células específicas, que são justamente as que caracterizam cada uma dessas estruturas. Na educação física, nós tendemos a ter um olhar mais atento para o aumento em estatura, né, quer dizer, o que nós chamamos de altura na posição vertical, estatura na posição horizontal. Então, a relação entre a altura, a quantidade de massa gorda, né, de gordura, e a quantidade de massa magra, ossos e músculos, sobretudo os músculos. Convém lembrar que o crescimento, ele é quantificável. O que isso significa? Que nós conseguimos atribuir medidas, né? Nós conseguimos mensurar essas estruturas e conseguimos atribuir a elas unidades numéricas. Então, por exemplo, nós podemos dizer que o osso cresceu 2 centímetros, por exemplo, né? Então, nós conseguimos quantificar. Não é bom, né, não é adequado dizer que o crescimento é quantitativo. Quando nós afirmamos que o crescimento é quantitativo, fica uma ideia muito simplista, né, que crescimento, como ele está relacionado ao aumento de quantidade, o crescimento é quantitativo. Acontece que, para haver crescimento, é necessário haver qualidade também. Então, por exemplo, uma pessoa subnutrida, cuja alimentação não tem nutrientes apropriados, talvez ela cresça menos do que o esperado. Então, o crescimento, embora seja quantificável, seja mensurável, nós consigamos atribuir medidas numéricas, ele não é quantitativo, né? A essência do crescimento é que é necessário haver qualidade para haver crescimento, ou para haver um crescimento adequado, um crescimento esperado, tá? Então, isso é uma forma de interpretar. Quanto à época da vida em que o crescimento ocorre de forma mais rápida, são nos primeiros 6 meses após o nascimento, então é a época de toda a vida em que a pessoa vai crescer mais rapidamente, no primeiro semestre após o nascimento. E depois na adolescência, na entrada da adolescência, né, que nós dissemos, no início da adolescência, que é a puberdade, que são as mudanças biológicas relacionadas à adolescência. Nessa fase, o crescimento acelerado vai ser denominado estirão de crescimento. Então, qual a fase que a pessoa mais cresce na vida, de forma mais rápida? Os primeiros 6 meses de idade. Em segundo lugar, digamos assim,
durante a puberdade. Então, essa é a forma, né, que nós temos de interpretar o crescimento, ou pelo menos a maior velocidade que o crescimento atinge. Quando a gente fala desse crescimento, nós estamos nos referindo principalmente ao crescimento em estatura, né? Então, digamos assim, grosseiramente falando, à medida que vai desde a sola dos pés até o alto da cabeça, né? Então, o crescimento em estatura, as duas fases em que nós crescemos mais rapidamente. Em primeiro lugar, os 6 primeiros meses após o nascimento. Em segundo lugar, na puberdade, na entrada da adolescência. Para algumas pessoas, durante a adolescência, uma fase um pouquinho posterior. Bem, em relação ao sentido do crescimento, esse é um aspecto que nós ainda não havíamos comentado em sala de aula. O crescimento, ele se dá em 2 sentidos diferentes, a depender da fase da vida. Então, na fase intrauterina, né, antes do nascimento, durante a gestação e durante a infância, o sentido do crescimento é próximo distal ou proximal distal. O que significa esse próximo, esse proximal? Nós precisamos pensar no tronco, né? Então, cabeça, tronco. O tronco seria o próximo. E o distante? O distante seriam as extremidades, mãos e pés. Então, o sentido próximo distal, que ocorre durante a gestação, que ocorre durante a infância. Nós crescemos, em primeiro lugar, no tronco, né? Então o tronco cresce, depois, se estivermos tratando de membros inferiores, coxas, depois pernas, depois pés. E se for membros superiores, primeiro tronco, depois braço, depois antebraço, depois mãos. Então, sentido próximo distal ou proximal distal. O contrário ocorre na puberdade, na adolescência. Então, nós crescemos mais rapidamente, em primeiro lugar, as mãos e pés, depois, respectivamente, antebraços e pernas, depois, respectivamente, braços e coxas. Então, primeiro, extremidades, mãos e pés. E aí o segmento que vem na sequência até o tronco, que cresce por último. Então, esse é o sentido distal proximal, ou dístero proximal, das extremidades distantes, né, distal, dístero, para o centro, proximal. Então, esse era um assunto que nós ainda não tínhamos contemplado em sala de aula. Agora, temos. Bom, vamos pensar no conceito de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento, ele é mais amplo, ele é mais abrangente. Nós entendemos na disciplina que o desenvolvimento está atrelado à própria vida. Então, eu sempre trabalho com a seguinte afirmação: enquanto houver vida, há desenvolvimento. Mas nós temos uma tradição de atribuir à palavra desenvolvimento aquilo que tem uma melhor qualidade, né, onde ocorrem melhorias. Então eu falo, olha, a pessoa se desenvolveu tanto, ou teve as finanças se desenvolveram. Eu estou pensando que a qualidade melhorou. Mas quando eu penso no ser vivo, ao longo de toda a sua vida, eu sei que existem fases, e eu sei, né, nós sabemos que existem fases em que há decréscimo da qualidade, em que existem pioras. Então vamos pensar um pouquinho. No processo de envelhecimento, é notório que existem pioras no aspecto físico. É notório que existem pioras no aspecto motor. E alguém vai falar, então não é desenvolvimento? É desenvolvimento. Porque no caso da disciplina, nós entendemos que desenvolvimento são mudanças e manutenções ao longo de todo o ciclo de vida. Então, nós consideramos o que muda e o que se mantém, em muitos aspectos: aspecto físico, motor, cognitivo, afetivo, cultural, social, ético e moral. Então, nós temos esse olhar de que, enquanto houver mudanças e manutenções, portanto, enquanto houver vida, há
desenvolvimento, mesmo que não exista melhorias na qualidade. Isso precisa ficar bem claro. Nós vamos lidar com esses conceitos de crescimento e desenvolvimento durante toda a disciplina, quando estivermos falando de todas as faixas de idade, ao longo do ciclo de vida. Por falar em ciclo de vida, quando se inicia o ciclo de vida? Se inicia com a concepção. E quando se finaliza? Com a morte, independentemente da idade da pessoa. Então, nós dizemos que quando a pessoa morre, acaba, portanto, o seu ciclo de vida, independentemente de com qual idade ela veio a falecer. É claro que, como nós estudamos todas as pessoas, nós vamos pensar que as pessoas podem durar mais de 100 anos de idade, né? Podem atingir mais de 100 anos de idade. Então, nós vamos pensar desde a concepção, desde toda a vida intrauterina, toda a gestação, nascimento e todas as idades após o nascimento. Bem, o que é a concepção? A concepção é a troca bem-sucedida de material genético entre pai e mãe. É quando é gerada uma nova célula, resultado desse processo, né, da mescla de material genético entre um ser macho e um ser fêmea. Então, isso é a concepção. Uma vez criada essa nova célula, potencialmente ela vai se tornar um novo indivíduo, né? Então, aí se inicia a vida do indivíduo, desse novo ser humano, com a concepção. E, portanto, se finaliza com a morte. Então, quando há desenvolvimento? Desde a concepção até a morte. Essa é a definição de desenvolvimento. Tá? Ainda de acordo com o nosso roteiro, né? Qual a ideia de morte? A ideia de morte é a vida acabou, então é morte. É a mesma ideia que nós usamos popularmente, né? Quando a pessoa morre, quando não existe mais vida. Um outro conceito muito importante é o conceito de maturação. Vejam só, a maturação ela é um processo. O crescimento é um processo? Sim. O desenvolvimento é um processo? Sim. Então, afinal, o que é um processo quando nós pensamos em ser humano? O processo, alguém vai falar, é algo que tem início, meio e fim. O meio é difícil de nós determinarmos quando é, mas nós podemos dizer que tem início, que é com a concepção, e tem fim, que é com a morte. Veja, cada processo tem suas particularidades. Então, o processo de desenvolvimento, sim, ele se inicia na concepção e ele termina com a morte. E o processo de crescimento? Ele se inicia com a concepção, logo a seguir. Né? E quando ele se finaliza? Depende da estrutura. Né? Nós não crescemos infinitamente em estatura, por exemplo, porque ossos e músculos param de crescer, não é? Isso de forma natural, né? Estou dizendo. O cabelo continua crescendo, nós cortamos, ele continua crescendo, né? Então, veja, o crescimento, ele não é absoluto, né? Ele, a depender da estrutura, nós temos finalizações do crescimento de formas diferentes, né? Mas ele é um processo também, porque ele tem um início e tem um fim. E a maturação é um processo em que algumas características da pessoa, né, nós estamos falando de pessoa, mas seria de qualquer ser vivo, mas vamos nos ater então ao ser humano. Então, é um processo em que uma dada característica ou um conjunto de certas características interligadas, elas atingem o máximo da sua estrutura e da sua função. Isso é uma definição. É importante destacar que toda definição que nós atribuímos a um termo em ciência, ela é passível de modificação, né? Então, muitas vezes não existe uma única definição para um determinado evento, ou para um determinado conceito, uma determinada ideia, tá? Mas nós estamos trabalhando aqui, então, que maturação é quando a pessoa
tem algumas características que atingem o máximo da sua estrutura e do seu funcionamento. Então, nós falamos, por exemplo, em maturação dentária, nós falamos em maturação sexual. Vejam, observem, a maturação ela está relacionada a eventos específicos. Quando eu digo, por exemplo, o indivíduo é maduro, eu posso me perguntar, mas ele é maduro em quê? Em qual característica? Né? Então, qual característica atingiu o estado ótimo do seu funcionamento? Né? Aí eu digo que o indivíduo é maduro naquela característica. Tá? Então, a maturação é um processo. É um processo, então, em que existe um máximo em qualidade de determinada estrutura e ou determinada função. A maturidade é esse estado final do processo de maturação. Então, eu digo que a pessoa está no processo de maturação e ela vai atingir a maturidade. Nós podemos, então, ser maduros em diferentes aspectos, ou ainda não ser maduro em algum aspecto. Tanto o crescimento, o desenvolvimento, como a maturação, todos estão, obviamente, interrelacionados, e existem variações entre as diversas pessoas, o que nós chamamos de variações interindividuais, entre os indivíduos. Né? Então, por exemplo, as garotas, elas menstruam em idades diferentes, mas aquela garota atingiu a maturidade sexual, né? Findou-se o processo de maturação, ou quando ela teve a primeira menstruação, ou cerca de 1 ano após a primeira menstruação, e assim por diante. Nós teremos variações entre as diferentes pessoas. Agora vamos falar um pouquinho dos aspectos do desenvolvimento. Né? Os aspectos do desenvolvimento, ou também chamado domínios do desenvolvimento, ou esferas do desenvolvimento, ou dimensões do desenvolvimento. Eu tenho por hábito falar ou aspectos ou domínios, mas quaisquer um desses termos, eles são consolidados, eles podem ser utilizados, não há problema nenhum. Então, vamos pensar, quais são esses aspectos, quais são esses domínios, essas esferas, essas dimensões? São algumas divisões que os estudiosos fizeram. Com que finalidade? Para que especificamente se estudasse mais um aspecto do que outro, né? Desse mais atenção a um aspecto do que outro. Nós entendemos por bem na disciplina listar alguns desses aspectos, mas essa nomenclatura, ela não é rígida. Então, nós consideramos os aspectos físico, motor, cognitivo, afetivo, cultural, social, ético e moral. Consideramos todos esses aspectos no ser humano. Vou repetir: físico, motor, cognitivo, afetivo, cultural, social, ético e moral. Vejam, todos esses aspectos, eles estão integrados, eles estão interligados. Nós sabemos, é muito popular, né, um dito popular que nós temos, por exemplo, de dizer que, eu sou muito racional e sou pouco emocional. Nós não costumamos fazer essas delimitações, essas definições. Né? A pessoa pode ter essa leitura a respeito de si mesma, essa interpretação a respeito de si mesma, não é problema nenhum, mas a gente não costuma, embora nós façamos delimitações, né? Estou tratando do aspecto físico nesse momento, estou pensando no aspecto motor neste momento. Todos estão, obviamente, interligados, porque cada um de nós tem todos esses aspectos. Não seria nem que nós temos todos eles, nós somos todos eles, de forma integrada. Bem, mesmo assim, nós realizamos essa divisão para que, quando nós queremos destacar determinado aspecto, nós nos entendamos. Então, quando eu falo do aspecto físico, estou falando do quê? O aspecto físico, ele se refere a estruturas e suas funções. Então, quando eu penso no coração em funcionamento, quer dizer, no coração, estrutura, em funcionamento, suas funções, né? Rigorosamente, a gente estuda as estruturas em anatomia
e a funcionalidade em fisiologia e outras disciplinas afins, não é? Bom, então, quando eu estou falando de aspecto físico, estou falando de estruturas e funções associadas a essas estruturas. Quando nós mencionamos a respeito de aspecto motor, eu estou falando de movimentos e ações motoras. Qual a diferença? O movimento, ele é mais abrangente. Qualquer corpo pode ser submetido a movimento, né? Quer dizer, uma quantidade bem delimitada de matéria, um corpo, ele pode realizar o movimento, né? Se for um corpo não vivo, ele terá que ser impulsionado de alguma forma para realizar esse movimento. Isso falando de forma bastante ampla. Nós somos corpo, né? Então nós realizamos movimento? Sim, obviamente. Porém, nem sempre nós realizamos movimentos de forma voluntária, porque nós queremos ou porque nós controlamos. Quando o movimento é realizado sem que haja o controle, eu digo movimento, simplesmente. Quando eu digo que o movimento foi realizado porque houve uma ação, perdão, porque houve uma intenção para que ele ocorresse, então eu quis realizar o movimento, eu efetivamente pensei e realizei o movimento, enfim, teve uma intencionalidade, nós chamamos de ação motora. Então, retomando, o movimento, por definição, é o deslocamento de um corpo no espaço. Quando um corpo vai de um ponto a outro no espaço, nós afirmamos esse corpo se movimentou ou foi movimentado, a depender, não é? Um corpo qualquer. Nós também, eventualmente, sim. Se alguém me empurrar, eu não estava querendo ou não estava esperando. Se alguém me empurrar e eu me deslocar de um ponto a outro no espaço, eu também realizei movimento, mas eu não realizei uma ação motora. Por quê? Para eu realizar uma ação motora é preciso intenção. Então, se eu tropecei de propósito, para brincar, por exemplo, vou brincar com a criança, vou fingir que eu tropecei. Eu estou realizando uma ação motora, eu quis. Da mesma forma, alguns animais, ou muitos animais, não é? Quando a gente atira um objeto para o cachorro ir buscar, por exemplo, o cachorro está realizando uma ação motora, ele tem uma intenção, que é justamente alcançar aquele objeto. Enfim, então eu vou falar que o aspecto motor refere-se a movimentos e ações motoras. Vamos observar o seguinte: movimento pode ser realizado por qualquer corpo, mas ação motora somente por seres vivos que têm intenção. Então, se eu digo ação motora, eu estou incluindo movimento sempre, né? Porque uma ação motora é um movimento em que foi realizado após uma intencionalidade. O movimento propriamente, ele é mais amplo porque ele se aplica a todos os corpos, inclusive a corpos não vivos. Então, essa é uma diferença básica, ela é muito utilizada na nossa área de educação física, talvez na fisioterapia também, mas a gente fala genericamente movimento, com ou sem intenção, né? Mas nós, que somos da educação física, precisamos saber dessa diferença, mas de certo isso é trabalhado também na disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor. É apenas para ficar claro. Se eu pensei em aspecto físico, eu vou pensar em estruturas e funções. Se eu pensei em aspecto motor, eu vou pensar no movimento e nas ações motoras. Bem, vamos pensar agora no aspecto cognitivo. O aspecto cognitivo, ele está relacionado a tudo que a gente costuma chamar de mente ou processos mentais. Então, a cognição, ela vem do verbo cognoscere, em italiano, que significa conhecer. Então, nós dizemos, em sentido amplo, que cognição envolve todos os processos mentais. O que seriam esses processos mentais? Tudo que se refere a, digamos assim, pensamento. O próprio pensamento, os próprios pensamentos, linguagem, memória, tomada de decisão,
solução de problemas, outro aspecto? Aspecto não, outra característica, imaginação, o sonhar, né? Quer dizer, quando a gente fala, minha mente está ativa, meu cérebro está ativo, nós nos atemos principalmente à cognição. Mas veja, no cérebro também se processam emoções, não é? E nós temos, até por tradição cultural e histórica, a facilidade de atribuir a mental tudo que se relaciona a cérebro, tá? Mas vamos nos lembrar, o cérebro é uma estrutura bastante complexa, que tem múltiplas funções, sem dúvida a cognição está intimamente relacionada ao cérebro, mas as emoções também se processam, né, no cérebro. E, enfim, ainda há muito que se estudar nessa área, não estou falando nada de forma absoluta, mas estou falando de forma aproximada. Então, quando pensarmos em aspecto cognitivo, vamos pensar a tudo que se refere a intelecto, a processos mentais de forma ampla, né? Então, imaginação, tomada de decisão, solução de problemas, linguagem, pensamento e assim por diante, como nós já mencionamos. Aspecto afetivo. O aspecto afetivo vai se referir às emoções em geral, aos sentimentos em geral, porém, não podemos nos esquecer que a palavra afetividade, ela tem uma conotação, né, uma interpretação de o que afeta cada ser humano na relação com outro ser humano, com outro animal, com um objeto. Então, como o indivíduo afeta alguém e como ele se sente, se percebe afetado por outro, seja esse outro um objeto, um outro animal, uma outra pessoa e assim por diante. Então, a afetividade, ela vai tratar dessas relações eu, outro, e muitas vezes as relações eu comigo mesmo, porque o ser humano, ele tem essa característica de reflexividade, né? Quer dizer, ele interpreta a si mesmo, ele interpreta os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, as suas relações com o mundo, ele tem esse tipo de interpretação, né? Ele tem essa capacidade interpretativa. Então, a afetividade, em sentido amplo, vai se relacionar a tudo o que afeta a pessoa e a tudo o que a pessoa pode afetar sobretudo, no que se refere a emoções, a sentimentos. O aspecto cultural. Todos nós temos uma ideia do que é cultura, né? Se eu perguntar, e muitas vezes eu pergunto em sala de aula, o que é cultura? Alguém fala, cultura é tradição. Cultura é informação que passa de geração para geração. Cultura é quando a gente constrói alguma coisa e passa, né? Tem essa ideia de permanência no tempo, né? Então, eu vou falar aqui do aspecto cultural de uma forma bem abrangente, né? Mas a cultura, ela se refere a uma capacidade humana de produzir conhecimentos, produzir instrumentos, e para produzir instrumentos eu também preciso de conhecimento, há uma série de interpretações que passam de realmente, né, de geração para geração, nem sempre da mesma forma, existem alterações, mas enfim, aquilo que o ser humano produz e pensa que possa ter alguma utilidade individual e em conjunto. Então, nós produzimos música, produzimos letras, poemas, né, literatura, produzimos gestos com determinados significados, instrumentos que nos são úteis, né? Então, tudo isso envolve o aspecto cultural. A área que trata principalmente da cultura, cujo foco de estudo é a cultura, é a antropologia. É uma área que estuda as diferentes culturas do planeta e tem três eixos principais, né, três temas principais do ponto de vista original, né, a antropologia, digamos assim, clássica, que são a sexualidade, a
religiosidade e a alteridade. Essa relação é o outro, que nós acabamos de mencionar quando falamos do aspecto afetivo. Alter significa outro, né? Então, por quê? Porque em todas as culturas existem formas de compreender a religiosidade ou a ideia de metafísica, né, de um ser que, ou vários seres que não sejam somente físicos. Existe a ideia de sexualidade, que vai para além das relações sexuais, mas sim como se interpreta sexo, como se interpreta gênero e assuntos associados a essa temática, e as relações eu-outro, né, em sentido bastante amplo aqui entre pessoas e outros seres vivos, e assim por diante, né? Então, tudo isso envolve o aspecto cultural. O aspecto social seria ah, aqui estou fazendo uma interpretação, né? O aspecto social ele envolve a sociedade. O que é a sociedade? É um agrupamento de pessoas que normalmente partilham de interesses em comum e também, em geral, tem alguma forma de liderança ou de governança, né? Então, existe alguém que organiza esses grupos de pessoas de forma bastante ampla. O que eu quero dizer com forma bastante ampla? Em geral, há um grande número de pessoas e há algum tipo de governo. Por isso que é comum a gente falar da sociedade brasileira, por exemplo. É muito ampla, mas dentro da sociedade brasileira, eu posso dividir a sociedade paulista, a sociedade do Mato Grosso, enfim, né, eu posso também reduzir ainda mais, né? Quer dizer, a depender do foco desse grupo, eu vou delimitando, né? Então, de que sociedade eu estou falando? Agora, é certo que não existe sociedade de uma única pessoa, e normalmente nem de duas pessoas. Então, é um conjunto de pessoas que compartilham de algum interesse em comum e muitas vezes esse interesse está relacionado a algum tipo de liderança e de governança. Nós falamos da nossa sociedade de forma mais ampla e estendida. Às vezes a gente fala, por exemplo, da sociedade tendo a família como núcleo, o que é muito comum, é claro, porque é a nossa origem mais próxima, né? Então não vamos falar da família nuclear, vamos falar da família estendida, né? Outros graus de parentesco, primos, tios e assim por diante, ou a vizinhança e assim por diante. Novamente a expressão. E aí nós temos aspectos éticos e morais. Os aspectos éticos e morais é um assunto assim bastante específico, porque ética e moral nem sempre foram considerados sinônimos, né? Existem diferenças entre eles, alguns autores consideram sinônimos, nós aqui estamos considerando de maneira separada. Mas esse assunto nós vamos deixar para um próximo bloco. O que eu preciso retomar com vocês, ainda falando dos conceitos, são o conceito de filogênese e ontogênese. Então, vamos pensar em um ser vivo, pode ser o ser humano, pode ser um outro ser vivo, incluindo-se as plantas, enfim, qualquer ser vivo, e nós vamos falar de aspectos filogenéticos e ontogenéticos. Então, o que é a filogênese? A filogênese é um conjunto de características típicas de determinada espécie de ser vivo. Qual espécie? Qualquer espécie de ser vivo. Uma determinada espécie de ser vivo tem uma série de características que eu identifico justamente como pertencendo àquela espécie. Então, é uma característica filogenética quando ela é própria da espécie daquele ser vivo. Nós temos várias características filogenéticas, logo falarei delas. E o que é o conceito de ontogênese? Ontogênese refere-se às características típicas de determinado indivíduo. E esse indivíduo, é claro, pertence a alguma espécie. Então, vamos lá. No ser humano, todos nós, teoricamente, nasceríamos com dois olhos. Isso é uma característica filogenética do ser humano. Não é só do ser humano, não é só do ser humano. Ela não precisa ser exclusiva de uma espécie, ela precisa ser
típica de uma espécie. Todos nós nascemos com 2 olhos. Todos nós temos a íris, né, essa parte que dá a coloração, de cores diferentes. Ter a íris de cor verde, de cor azul, de cor castanha, as variações, né, todas que existem, aí cada indivíduo vai ter a sua cor de íris própria. Então, ter 2 olhos, nos olhos nós termos a íris, isso é uma característica filogenética, todos nós seres humanos temos. Porém, a íris ser castanha, verde, verde mais claro, verde mais escuro, o azul mais claro, o azul mais escuro, todas essas variações nós chamamos de ontogenéticas, porque é próprio de cada indivíduo. Então, filogênese próprio de determinada espécie, ontogênese própria de determinado indivíduo. Nós temos cerca de 75% de nossas características relacionadas à nossa espécie e cerca de 25% relacionadas à nossa carga genética, enfim, a própria de cada indivíduo, né? Então, 75% de nós é filogenético, 25% de nós é ontogenético. Bem, eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco das nossas aulas. Foi uma revisão. Essa revisão ela procurou abranger todas as turmas. Há particularidades entre uma turma e outra, é claro, sem a menor dúvida, mas tudo que vocês precisarem responder a esse respeito, eu gostaria que vocês olhassem tanto a matéria que vocês já têm anotada, seja no caderno, seja pelo computador, e gostaria também que vocês olhassem, na medida possível, o livro-texto. Todas essas informações estão na unidade 1, devem estar no caderno de vocês. Em algumas turmas a gente não chegou a avançar nos aspectos afetivos, culturais, sociais. Como eu mencionei, éticos e morais nós trataremos no próximo bloco. E o que eu espero é que vocês passem a responder algumas das questões. Eu daria uma indicação mais precisa de quais questões podem ser respondidas, tanto pelo material que vocês já têm acesso, como por este bloco que nós desenvolvemos agora, e eu coloco isso, então, em todas as turmas para vocês. Tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.